Bom, eu estou encantado de ouvir isso. Isso é uma prova de que a recepção, como diz o Newton, pode ser muito melhor do que a obra. Depende da qualidade dos leitores, né? É impressionante essa leitura, a acuidade dessas leituras. Eu queria, enquanto eu ouvia aqui, eu gostaria de desejar para todos vocês esse presente de ter leitores dessa qualidade, né? Porque é um prêmio, é a maior satisfação que a gente pode ter com os nossos escritos, é ter leitores que se empenham dessa maneira. Eu me reconheço no que eles dizem, mas vejo que eles dizem melhor do que eu, o que eu escrevi e etc. Então, olha, eu nem sei o que dizer, porque eu realmente fico muito tocado com a qualidade das questões que eles colocaram, que são questões para mim também, hein? E que são questões que não são minhas, que não nasceram da minha cabeça, mas nasceram justamente do diálogo com eles, com o Ames, com quem eu me correspondi já tantas vezes sobre essas questões, né? Com o Newton, com o Elton e com todos os nossos amigos que têm colocado essas questões. Eu acho que o Newton colocou muito bem, não são questões minhas, são questões a que eu fui levado a pensar, ou tentar pensar a partir desse diálogo que nós temos estabelecido aqui nesse GT. Quer dizer, eu sou profundamente agradecido a esse GT, a esses amigos, por todas as coisas que eu pude escrever até agora. Como o Newton disse muito bem, eu tenho escrito pouco e por vários motivos. Existe uma linha de trabalho que é posta, por uma linha de questões que é posta não por mim apenas, mas por esse grupo dos republicanos, primeiro dos repúblicos, um grupo que nós tivemos por vários anos e incitado pelos quais eu escrevi boa parte das coisas que eu pude escrever, depois levado pelos meus estudantes, porque esse trajeto que eu fiz não foi um trajeto que de repente surgiu na minha cabeça e que respondia a questões que o justificassem antes que eu fizesse. Não, esse trajeto foi se justificando para mim à medida em que eu o fiz. E eu acho que é um trajeto que me ilumina várias coisas, me dá direção para pensar a filosofia contemporânea, para pensar o presente. Mas esse trajeto foi feito fundamentalmente por motivos pedagógicos, grande parte desse trajeto. Porque, num determinado momento, a minha área de ética e filosofia política na Universidade de São Paulo, em longas discussões, em que o Alberto, Milton Meira, Maria das Graças, etc., nós percebemos que o ensino que nós estávamos dando na área de ética e filosofia política não correspondia mais às questões do presente. A nossa tradição sempre foi estudar o contratualismo, o contratualismo clássico, portanto, do século XVII, depois ao XVIII, fundamentalmente, em vista do debate que na época se justificava, porque isso vem dos anos 60, entre liberalismo e marxismo. Nós acreditávamos e acreditamos que o contratualismo moderno, o contratualismo o grande percurso que vem do Baudin ao Rousseau, e um pouco mais, que nós exploramos muito no departamento, eles têm um valor inestimável, esse trabalho, mas ele não correspondia mais às nossas questões, sobretudo porque nós tínhamos justamente esse horizonte do embate entre os fundamentos do pensamento liberal e o marxismo. Porque do Rousseau nós passávamos ao Kant, ao Hegel, com alguns trabalhos, a área nunca desenvolveu isso e, evidentemente, o horizonte era o Marx, né? Então, num determinado momento, nós vimos que isso não respondia mais às nossas questões e nós resolvemos voltar, então, para o momento anterior
ao contratualismo moderno. Ou seja, voltar à grande tradição republicana da filosofia política. Foi uma escolha, digamos assim, no momento de perplexidade nossa sobre para onde ir, vamos buscar a grande tradição da filosofia política, a grande reflexão da filosofia política, que é republicana. Republicana, desde o Platão, essa tradição do governo misto, as três politeias, foi o que nós nos propusemos a fazer com os estudantes, inicialmente estudar as três grandes politeias, ou seja, a República do Platão, a República do Aristóteles, que também é politeia, nós chamamos a política do Aristóteles, mas ela tem o mesmo nome da República do Platão, a República do Cícero. Então, esses três grandes marcos republicanos da antiguidade, estudar esses autores, foi muito difícil, porque nós vínhamos de estudar, eu mesmo, de uma tradição de estudar o Rousseau, o Hobbes, etc., e nós tivemos que nos introduzir e ler isso do ponto de vista da filosofia política, né? Eu fui algumas vezes contestado por alunos excelentes, mas muito, às vezes, um pouco... que achavam que o filósofo político não pode ler esses autores da antiguidade clássica porque se deve fazer filologia sobre os textos desses autores. Não é nunca o que nós fizemos, nem o que nós nos propusemos. Mas nos propusemos a ler esses autores na perspectiva da filosofia política, conhecendo, evidentemente, na medida do possível, na medida do nosso alcance, o campo do comentário, né? Porque nós não iríamos prescindir disso. E foi um trabalho, para mim, foi um trabalho em que eu me eduquei para a filosofia política. Eu confesso para vocês que até aí, isso tem 15 anos, talvez já, talvez mais, não, Alberto? Ou 20 anos, talvez, que nós entramos nessa direção. Eu confesso que, no interior da filosofia política, eu me via um tanto, um pouco atirador para vários lados. E isso me deu alguma régua e compasso, para dizer como diz o nosso querido Gilberto Gil, porque ela me deu, primeiro, me tirou do campo da nossa referência fundamental, que era o contratualismo. E me deu referências para pensar. Eu nunca pensei, ao ler esses autores, que a inscrição contemporânea dessa reflexão pudesse ser tão grande. Quer dizer, nós estamos vivendo num momento em que ler esses autores tem... Eu acho que o Newton capta bem, mas eu nunca pensei isso diretamente nessa direção, do sentido contemporâneo dessas leituras, como ela ilumina a vida política ou as nossas questões na filosofia contemporânea. E como diz o Aristóteles, a gente faz ética para se tornar melhor, não é para ter belas ideias sobre a ética. A gente faz política para tornar a cidade melhor. Elas são ciências práticas, elas não são ciências teóricas. Então, eu tenho essa convicção de que esse trajeto me deu rumo, ele me deu um sentimento de inscrição na contemporaneidade que eu garanto para vocês que eu não esperava, né? Eu tinha, antes disso, tentado alguns caminhos, digamos, mais... é difícil dizer, mais especulativos ou mais teóricos. Eu passei vários anos trabalhando a antropologia e a revolução, no sentido clastriano da antropologia, para pensar também os limites do pensamento contemporâneo. E eu confesso para vocês que nessa ocasião que me foi dado pelo trabalho pedagógico, eu me encontrei muito mais como ser político hoje na cidade do que do que eu tinha feito antes, do que eu tinha conseguido pensar antes. E a política sempre esteve no meu horizonte. O problema é a gente encontrar um ponto de inscrição em que ela pode, em que o trabalho especulativo que a gente faz te dá algum, não é instrumental, mas te dá algum rumo para pensar determinadas questões, né? Bom,
uma das coisas desse trajeto que me surpreendeu muito e que depois essa questão também não veio de mim, é que trabalhando com Platão, Aristóteles, Políbio e Cícero, a gente se depara com 4 modelos extremamente diversos da noção de povo, né? Extremamente diversos. Quer dizer, nós temos um povo constituído, para dizer rapidamente, esquematicamente, um povo é constituído pela sabedoria do filósofo, no caso do Platão. Nós temos um povo constituído politicamente, no caso do Aristóteles, porque o governo misto do Aristóteles, que o Newton colocou extremamente bem, ele a partir desses 2 regimes fundamentais, democracia e oligarquia. O Aristóteles tira desses 2 regimes corruptos, que é a realidade das cidades. É isso que o Newton apanhou muito bem, que a realidade das cidades, ele tenta buscar elevar esses 2 regimes corruptos a um regime que vá na direção do comum, que vá na direção do bem, né? O que o Aristóteles faz, portanto, o governo misto aristotélico, de uma maneira diversa do que se pensa, é um misto de 2 princípios, que é, então, o desejo, segundo a psicologia social filosófica da antiguidade, o desejo de bens e o desejo de prazer. 2 desejos antipolíticos, não políticos. São desejos que passam pela particularidade dos indivíduos. Ora, o que ele faz é buscar uma espécie de comunhão ou de limitação desses 2 desejos que eduque esses 2 grupos na direção do bem da cidade. O que o governo misto faz é isso. Ele obriga institucionalmente esses 2 desejos a se não conciliarem, porque o Aristóteles não pensa nisso, mas a criar compromissos institucionais entre si, compromissos na direção do bem da cidade e não dos desejos desses 2 grupos. Então, eles criam compromissos na direção para que a cidade possa existir, porque senão ela se torna, ela se esfacela na oposição desses desejos. Para que a cidade possa existir, tem que ter um compromisso desses 2 grupos. Ora, esse compromisso é educador para os 2 grupos. Eles aprendem a se voltar para o comum, eles aprendem a construir o comum. Quer dizer, então, essa constituição popular, essa constituição do povo no Aristóteles, ela é política no sentido mais profundo da palavra, que ela não foi no Platão. Que ela não foi no Platão. E depois, quando nós chegamos nos romanos, a gente chega no Políbio, nós temos outro modelo de constituição do povo. Um modelo que eu já tinha encontrado lá no Montaigne, no século XVI, que é pelo costume. São os mores, o mos maiorum é que constitui o que o Políbio chama de povo romano. O povo romano é o portador do mos maiorum, e o mos maiorum é que define os princípios, os valores e etc. desse povo e que o constitui como povo. E quando nós chegamos no Cícero, nós temos uma 4ª guinada, que é o direito natural. Você é povo se existe povo, se obedece ao direito natural, se inclina ao direito natural, se assume o direito natural. Então nós temos aí, quer dizer, na Antiguidade Clássica, 4, eu fui me deparando com isso, 4 paradigmas da noção de povo, e que são extremamente importantes para nós pensarmos a noção de povo hoje. Eu quase tenho a sensação de que nós ainda operamos em registros diversos com essas noções, com a noção de um direito natural,
de assumir um direito natural, com a noção da composição social na direção do bem da cidade, como Aristóteles, no iluminismo de partidos políticos que nós conhecemos e que acham que são o povo, que podem definir o povo. Ou seja, não estão não estão afastadas essas nossas referências clássicas. E quando nós chegamos no Maquiavel, que faz a grande virada, né, porque você não tem mais uma positividade qualquer do povo, nós passamos para o negativo, aí nós temos uma revolução, eu chamo de revolução, que para nós, hoje, quer dizer, ela nos leva a operar com uma noção de povo, com uma noção negativa de povo, que renova o nosso horizonte político hoje. Eu me sinto renovado. Quer dizer, é como se o Maquiavel tivesse, para mim, fazendo essa leitura da cena política, da cena política, para mim, como contemporâneo. Para mim, superando essas noções da antiguidade clássica, da noção de povo e daí por diante. Então, realmente, tudo isso tem uma vivacidade, num percurso que, como eu digo para vocês, não foi um percurso intencional, foi mais pedagógico, etc., mas que, para mim, teve uma relevância muito grande. Eu até sinto não ter passado para vocês a importância desse trajeto. Talvez alguns dos meus alunos possam ter apreendido isso aqui e ali, mas a importância desse trajeto, porque eu escrevi pouco sobre isso, tem algumas coisas, quer dizer, os leitores acabam, volto a dizer, a recepção é muito melhor do que a obra. E então, quer dizer, eu fui, de alguma maneira, levado a isso quase que por circunstâncias, e nesse trajeto, mas digo com toda sinceridade para vocês, se não fosse a interlocução desse GT, desses amigos, do grupo dos republicanos, eu realmente não teria feito nada disso. Porque não teria, isso não teria. O sentido do trajeto é pós-festum, é depois que a gente lê. A gente vai intuitivamente fazendo uma coisa ou outra, um certo sentido, se há algum, ele vem depois. Né? Então, eu sou muito grato. A leitura que o Elton fez agora, quem pôde ler meu trabalho, é espetacular. As questões são absolutamente pertinentes, eu não vou, evidentemente, responder aqui, vou te responder, mas é muito bem apanhado, quer dizer, tem um refinamento de leitura espetacular e de colocar, não são propriamente objeções, mas questões mesmo ao trabalho, que são profundamente refinadas. Né? E, então, se não fosse essa interlocução, eu acho que eu não teria, e eu acho que muitos de nós aqui não teríamos feito esse caminho comum que nós estamos fazendo. Para mim, esse grupo só tem um paralelo que eu admiro profundamente pela produção de trabalho intelectual e de intelectuais que ele produziu nesses quase 30 anos, que é o grupo de estudos espinozanos lá da Universidade de São Paulo. Né? É inacreditável o número de professores que esse grupo de estudos espinozanos produziu, é inacreditável a qualidade do debate que os alunos que participam semanalmente há 20, 25 anos desse grupo produzem lá, é impressionante a qualidade do debate, e eu tenho a impressão que o trabalho filosófico, produtivo, importante, etc., ele precisa ser um trabalho comum. Caso contrário, eu acho que eu cheguei a dizer isso aqui ontem, nós temos uma espécie de fantasias solipsistas que não mordem na realidade. Nós podemos até ter a sensação de genialidade, mas sem o diálogo, essa genialidade frequentemente ela
murcha no momento seguinte. Eu conheci, na minha longa trajetória, alguns livros geniais, cuja genialidade demorou 2 anos. Né? Depois ela se perde, ela não faz sentido, a não ser que talvez daqui a 4 gerações redescubram esses gênios. Eu não sei, mas elas... eu acho que esse trabalho mais solitário e genial, ele não leva a grande coisa. É um trabalho comum que nos põe na boa direção. O trabalho, ele ganha objetividade, ele ganha concretude, né, esse trabalho. Bom, me desculpem, eu tinha um texto aqui para ler, eu falei porque eu me inscrevi aqui na Ampof, como todos vocês, com título e etc., e fiz questão de escrever. Evidentemente não vou fazer isso, né? E depois eu publico esse texto. E, me metendo numa coisa, é um texto muito simples, que eu estou me metendo na questão da relação ética e política no Maquiavel. Eu só digo para vocês que é um recadinho de nada, que eu acho que frequentemente a relação ética e política no Maquiavel não tem sido lida na perspectiva da divisão social. Ela tem que ser lida, como tudo em Maquiavel, na perspectiva da divisão social. Nós falamos numa oposição entre a ética e a política, nós não pensamos frequentemente que ela está permeada pela questão da divisão social. Só para vocês terem uma ideia, o Maquiavel em nenhum momento, o conceito de maquiavelismo em nenhum momento caberia de uma maneira universal, por exemplo, em relação ao povo. Ele cabe em relação aos grandes. Aos lobos e às raposas, em relação aos quais o príncipe tem que se comportar como tal. Então era um pouco nessa linha o que eu ia dizer. Eu fiquei muito tentado, anotando aqui do que o Elton colocou, e que ele pegou muito bem. A questão é absolutamente verdadeira. Eu só penso, só para a linha do que eu pensaria em relação a isso, eu acredito que o negativo que você colocou como conceitual, e o negativo, da maneira como eu interpreto o negativo, ele está imediatamente inscrito na história. Por quê? Porque ele é negação da particularidade da opressão. Portanto, nós temos contradição entre povo e grandes. Contradição, não oposição, não contrariedade. Nós temos contradição entre o povo e os grandes. A particularidade do interesse dos grandes real na vida, aquilo que aparece como opressivo, a partir da vida dos grandes, e que existe, que deve existir. Quer dizer, nós vivemos uma particularidade de interesses, nós não vivemos numa utopia social, nós vivemos uma particularidade dos interesses. Acontece que em alguns momentos esses interesses particulares se tornam opressivos num nível simbólico, eles se tornam opressivos. Nessa hora, nesse processo, emerge na sociedade uma oposição a esta opressão. É a isto que nós chamamos povo. É isto que nós chamamos povo. É a oposição à particularidade opressiva dos interesses. Não são todos os interesses que são opressivos. A história justamente faz de alguns deles opressivos, né? Por exemplo, um exemplo que eu tenho dado, os grandes fazendeiros do centro-oeste brasileiro poderiam passar para a sociedade brasileira sem que ela tivesse o sentimento de opressão pelo que estão fazendo. No momento em que eles começam a poluir os rios, no momento em que eles começam a desmatar a floresta, no momento em que eles começam a não pagar impostos, etc., aparece como opressivo.
A hora que aparece como opressivo, nós temos uma oposição em nome feito por grupos, mas que falam em nome do universal. No momento em que eles falam em nome do universal, nós temos aí oposição política a esses grupos. Ou seja, vocês desmatam a margem, alguns têm interesse em desmatar a margem dos rios, em poluir os rios para ter mais lucro. O que nós fazemos? Queremos uma lei que diga ninguém avançará até a margem dos rios a partir de um determinado... Ou seja, nós opomos ao alguns o todos ou o ninguém. Ou seja, nós opomos lei. Por isso é que a República ela é uma instituição do governo das leis e não do povo no sentido da plebe ou de grupos, etc. Porque aí são grupos. Agora, quando nós nos expressamos em termos de lei, de todos pagarão impostos, por exemplo, alguns não querem pagar impostos, todos devem pagar impostos. Quando a sociedade, ou quando grupos sociais, ou a sociedade consegue se exprimir e tem a força suficiente para impor esse seu desejo de contradição ao interesse de poucos, nós temos lei, quando ela tem a força para se impor como lei. Ou seja, nós temos governo da lei e não governo dos grupos que se interessam, que possam até eventualmente ser os portadores desse desejo de lei. São portadores do desejo do universal. Quer dizer, hoje de manhã eu dizia, Maquiavel usa para o povo a expressão universale. É universal. Por quê? Porque ele se expressa universalmente. Porque ele é portador de um desejo universal. De negação, sim, de negação da particularidade opressiva do desejo dos grandes, que é múltiplo, o desejo dos grandes é múltiplo, e frequentemente ele se torna opressivo para o povo, para essa categoria do popular. Então eu acredito, nós vamos ainda ter várias oportunidades aqui mesmo de continuar essa conversa, mas eu acredito que o desejo negativo, ele está imediatamente pensado como contradição, imediatamente inscrito na história. Quer dizer, a opressão dos grandes o inscreve na história. Né? E, agora, há uma possibilidade de nós opormos ao desejo opressivo de alguns a opressão de alguns outros. É uma possibilidade, ao invés de querer a lei, de você ter conflito e guerra de facções, de grupos, de interesses. Tá? Agora, se nós opomos ao desejo opressivo de alguns o desejo de lei, de todos, ninguém fará isso, todos pagarão impostos. E nós opusermos, então, é aquela tabelinha que vocês conhecem da lógica menor, vocês se lembram da lógica menor? Quer dizer, você tem contrariedade, subcontrários e contradição entre universal positivo, particular negativo e universal negativo, particular positivo. É simples como essa lógica menor que nós estudamos. Né? Então, mas vejam, eu não estou respondendo ao Elton, é muito mais refinado o que ele falou, é muito mais refinado. Eu só estou aqui dizendo em que direção, a partir da pergunta que ele colocou, em que direção que eu penso isso. Bom, olha, eu sou muito grato a todos que estão aqui, aos meus estudantes que estão aqui, que eu tenho uma grande afeição por eles. Grato ao GT, à Flávia, ao GT, a toda essa homenagem que nós fizemos, a Thelma e a Cristina, que me fizeram a maior homenagem que eu pude receber na minha vida, que é de ter os meus amigos produzindo textos que são de interlocução entre nós. Né? Então, queria dizer para vocês que eu estou aqui chegando à velhice, nos meus 70 anos, muito grato por esse trajeto. Eu vejo que é uma
um trajeto afortunado. Eu não teria outra palavra e, portanto, eu sou gratíssimo. Sobretudo porque isto que aconteceu aqui agora, da leitura, do diálogo, da interlocução, aconteceu muitas vezes durante esses anos, né? De uma maneira fantástica. Então, obrigadíssimo.